Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Veridiana. A gente está estudando o livro A Busca do Melhor, do Hamed, também é o mesmo espírito do livro do ano passado. Gente, esse livro, ele tem as lições mais curtinhas. Sabe quando a gente vai dormir e aí não vou ler um Fonte Viva, tem uma página e meia, duas. Aí eu queria uma lição mais curtinha, não queria deixar de ler. São curtas, sim, mas são profundas, trazem um ensinamento profundo. E hoje a gente vai falar sobre a lucidez. E no próprio livro tem um trecho que ele fala, a flama, né, que é a chama da alma, se chama lucidez. Portanto, brilhe a vossa luz. Essa é a recomendação do Cristo de Deus para enfrentarmos todas as intempéries, os problemas, as dores, as dificuldades da existência terrena e constatarmos o apoio divino que há em tudo. E aí, Chiu, é só pôr aqui para frente, tá tudo bem? Ou aqui? Maravilhoso. O que é a lucidez, né? Primeiro, a gente pensar. Porque se a gente olhar e diz assim, tá todo mundo lúcido, eu também estou lúcida. Aparentemente, estamos todos lúcidos. Na linguagem comum, é clareza. Clareza de pensamentos, clareza de sentimento, clareza de propósito. Por exemplo, o que eu vim fazer aqui hoje? Por que eu estou aqui? Eu sei. Eu vou lá tomar um passezinho, ver se minha vida aí dá uma melhorada, porque o negócio não está muito bom para o meu lado. Não, eu vim aqui porque eu quero fazer um tratamento espiritual para trazer lucidez para as minhas ideias, para os meus pensamentos. Quero encontrar o meu propósito na doutrina espírita e seguir. O que mais eu posso fazer além disso? Tá? Então, eu já sei o que eu estou fazendo aqui. Se eu ainda não sei, também não tem problema. Tá? Uma hora a gente descobre. Mas há uma lucidez mais profunda, aquela que se refere ao despertar da consciência. Quando a gente se percebe como espírito eterno, que somos responsáveis pelas nossas escolhas. A gente já sai daquele processo de todo mundo faz, eu vou fazer. Ou, eu só fiz porque uma pessoa fez e aí eu não tinha saída. Isso não é lucidez. Enquanto a gente se vitimiza, encontra desculpas, ou então encontra culpados, nós não estamos no processo de caminhar para a lucidez. E a lucidez máxima que eu estou falando, né, é a do Cristo. Esse é o modelo para a gente lembrar. É dessa lucidez. Visões sobre a lucidez, tá? Então, se fosse a filosofia, diria que é como uma lembrança, Platão especificamente, como uma lembrança da essência espiritual. Porque Platão acreditava que a gente tinha alma e corpo, que tínhamos um espírito e que ele fazia parte do mundo das ideias, por isso que ele era imortal, tá? Na psicologia, se fala em atenção plena. Se fala de uma meditação de atenção plena. O que é? Estar no momento presente, consciente. Eu estou aqui? Não, eu estou aqui, mas eu estou no celular. Eu estou aqui, mas eu estou pensando que eu deixei o carro 2 quadras para trás e quando eu sair, eu vou ter que andar um tanto porque está chovendo. É uma preocupação lícita? É. Mas como ela é útil agora? Eu vou sair correndo agora para pegar o carro? Tem lugar na porta? Entende? Então, a lucidez, a atenção plena é o momento presente. Eu estou aqui. Então, eu absorvo daqui o melhor. Então, quando eu for embora, não dá para eu dizer, sabe quando a gente, não sei se acontece com vocês, comigo acontece muito. Você está vendo televisão, um filme, uma série, e aí passam uns 6 minutos, e aí você vê que deu uma reviravolta, e alguém te pergunta, mas o que aconteceu? E você diz, não sei. Não, mas acontece que o cara estava aqui, mas ele já chegou, mas como ele fez? Não sei. Tem que voltar. Aí você vai voltar e você volta mesmo, uns 5, 10 minutos. Onde eu estava? Eu não estava na atenção plena, com certeza. Eu comecei a pensar e me deixar levar. Aí eu não tomo a minha consciência. Eu não tomo
a minha essência, o conceito da minha existência individual. Eu não estou no todo, eu faço parte do todo, mas eu não sou o todo. Eu sou um ser único. Individualmente, como eu me comporto, o que eu faço. Então, mas ninguém prestou atenção no filme, todo mundo se distraiu. Mas eu não sou todo mundo. Eu sou eu mesma. Né? Consciência das nossas emoções, tomar consciência, né? E ainda a melhor maneira da gente aprender isso didaticamente é com divertidamente. O 1 e o 2. Ali é perfeito como descreve o nosso lidar, né, com as emoções. A gente praticamente age. Quando eu tomo consciência, eu sei. Olha, eu estou com raiva, eu estou com medo. Então você toma consciência daquilo e diz, agora o que eu posso fazer com isso? Do que eu estou com medo? Deixa eu me analisar. Eu estou com ansiedade? É por quê? Será que eu quero controlar alguma coisa que eu não posso controlar? Porque foge ao meu controle? Será que é isso? Tá? E aí a gente começa a refletir. Sempre que a gente reflete, a gente busca a lucidez. Também fala dos pensamentos e das escolhas. Tudo é uma escolha. Uma coisa, como eu levanto naquele dia, é uma escolha. Mas é que ontem foi terrível, sabe? Eu tive muitas dificuldades, tá bom. Mas hoje, como eu acordei? Se eu ainda tive, se eu não fiz uma prece para me preparar antes de dormir, se eu não conversei com Deus, se eu não fiz uma leitura, grandes são as chances de eu acordar do mesmo jeito ou até pior. E aí eu entro na queixa, né? Eu vou reclamar, que é que é o prefixo que a gente usa para refazer alguma coisa, e clamar é chamar. Então eu estou chamando de novo, quando eu reclamo, eu estou chamando de novo aquela situação. As palavras têm energia, tudo tem energia, nós temos energia, o universo tem energia. Então a gente já acorda, o dia vai ser como? Fácil de dizer. Só dá para atender se for Jesus. Tá? E atende, já dá o recado, porque a gente está precisando de uma mensagem para a gente se fortalecer. Espiritismo, nossa doutrina. O que é a lucidez? Despertar do espírito encarnado para a sua verdadeira natureza. Por que encarnado? Porque é quando encarnados que nós entramos no campo de ilusão. Em todos os campos de ilusão, praticamente. Quando a gente desencarna, o que a gente ouve falar? Fala-se disso no Evangelho, no Livro dos Espíritos, André Luiz fala disso. É quando amplia. A gente não tem mais o corpo. Então as coisas começam a ficar menos importantes. Aquelas que são menos importantes mesmo, que agora para nós são muito. E a gente começa a reavaliar. Por isso que quando alguém parte, a gente faz... aquela frase, né? Morreu, virou santo. Não. É que a gente faz uma seleção do que valeu a pena. A gente faz uma seleção dos bons momentos para a gente poder relembrar. E quando a gente parte e a nossa consciência fica ampliada, ainda somos nós, com as imperfeições. Mas a gente começa, em meio à vida eterna, que aí está provado mesmo, né? A gente desencarnou, continua a vida. E aí a gente começa a reavaliar a nossa existência, ao que a gente se apegou, o que a gente deixou ir, quem a gente amou, quem a gente auxiliou, o quanto Jesus fez transformar em nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 4, que é o sede perfeitos. Então, os espíritos dizem para a gente que é pela nossa transformação moral, que é um conjunto de condutas, a gente pode dizer que é um código, né, que nos rege como a gente vai agir, como a gente vai escolher, como a gente vai se posicionar diante das situações, diante das pessoas. Então, o esforço, o trabalho, a dedicação que a gente tem para se elevar moralmente é que vai dizer se nós somos
verdadeiros espíritas ou não. E cristãos também. Porque essas más inclinações, elas habitam em nós há muito. É claro que a gente não vai e nem se espera que se faça, o Pai não espera também que se faça essa transformação em uma existência só. Se houve isso na história, um número muito pequeno de pessoas que conseguiu fazer. Nós estamos caminhando, degrau a degrau. Mas esse movimento já valida o que a gente está fazendo. É o se movimentar. Mas eu faço e não consigo mudar. Muitas vezes eu tenho ali uma listinha de coisas que eu gostaria de mudar. Uma listinha de umas 7 páginas, frente e verso. E muitas vezes, naquele momento da minha vida, eu tento trabalhar a parte mais difícil para mim daquela listinha. Não, vou conseguir? Não vou. O que eu faço? Eu vou no mais exatamente, eu vou no mais fácil. Eu acredito que nessa área, vamos colocar aqui a fofoca, tá? E a fofoca não é uma bobagem, não, porque ela libera os neurotransmissores de prazer, tá? Então, fazer fofoca, tem gente que é viciada em fofoca, é verdade, isso. Mas a maledicência é um mal, não é? Principalmente quando a gente fala de alguém e a pessoa não está presente, a gente espalha até coisas que não são reais. Sendo reais, já não é muito legal. Sendo ainda irreais, é pior ainda. Então, eu digo, eu acho que aqui eu consigo trabalhar melhor. Nos primeiros momentos, quando a gente tenta não transmitir, né? Ai, gente, você vê aquela pessoa que é sua amiga, você quer falar, queria tanto contar um negócio. Aí você engole. É difícil. É uma coisa. Mas você diz, não, mas para mim acho que a fofoca vai ser melhor, a maledicência, do que o perdão. Eu tenho uma situação pendente lá no perdão que agora não está indo. Então, é melhor eu deixar ali, na listinha, na caixinha, e aí, quando eu estiver mais fortalecida, eu vou mexer ali. Até porque os desígnios de Deus estão trabalhando o tempo inteirinho. Então, o importante é estar em ação, em movimento. Toda hora eu esqueço. E aí, o mito da caverna eu trouxe de Platão, porque, para mim, é uma das metáforas que mais trazem o despertar da consciência, né? Não precisa nem falar o quanto é antigo isso, né? De um livro chamado A República. Ele tem 10 volumes e tem um mito, que é... essa metáfora, ele utiliza uma alegoria, uma história de homens presos em uma caverna desde o nascimento. Tá? Eles nunca viram mais nada. E aí, eles ficam virados de frente para uma parede. E atrás deles eles veem sombra de fogo, de objetos. E para eles, o mundo é o que eles veem através daquela parede, que são sombras. Até que uma criatura se liberta e sai da caverna. E ela sai da caverna e, quando se acostuma à luz do sol, né, no primeiro momento, para quem nunca viu, né, aquela claridade toda, a luz, depois que ela começa a se acostumar, a criatura diz, gente, mas tem coisas aqui muito maiores do que eu imaginava. Aquela caverna não é nada, aliás, é uma prisão, porque aqui tem liberdade, aqui tem vida. E o que ele faz? Ele volta para a caverna. Para quê? Para avisar para os amigos. Olha, a gente pode sair. Dá para sair, eu saí. Eu vi coisas maravilhosas e eu voltei. E ele não foi aceito, né? Foi eliminado, porque aqueles que estavam na caverna queriam continuar lá. Lembrei um pouco de Jesus também. Tá? Sempre que eu ouço falar desse mito, eu lembro de Jesus. E eles quiseram continuar. E ele tinha visto e foi levar. E aí a gente vai trazer a simbologia. A caverna é o mundo material. Porque, gente, nós estamos na Terra. A gente pode amar o nosso trabalho, ter uns dias legais, outros nem tanto. A gente pode amar os nossos amigos, a nossa família. Mas aqui é uma prisão. Porque nós estamos presos num corpo físico. A nossa natureza é de espírito eterno, livre.
E aí é um mundo material, ilusório, guiado pelas sensações e pelo ego. Quem é o ego, falando de maneira simples? É o cara em nós que não pode se frustrar, que se irrita fácil, que é orgulhoso, que quer dominar, que sabe mais. Sabe quando a gente fala, isso vai dar uma luta de egos, que eu não sei onde é que vai parar? É isso. Essa é a caverna. Não. Eu estou falando dos seres humanos. Eu tenho também um ego encardido esse. Mas eu estou cuidando dele devagarinho. Guiado pelas sensações e pelo ego. As sombras que eles viam, lembra? Eles ficavam de frente para a parede e aí eles viam as sombras refletidas. São as ilusões, as vaidades, os padrões sociais e as crenças limitantes. As ilusões, as vaidades, esses padrões e essas crenças, isso aqui está tudo dentro de nós. Como eu vou me comportar diante deste grupo? Como eu vou me comportar diante do grupo do trabalho? Como eu vou me comportar com aquele grupo bem descontraído de amigos que não são da casa de Itaporã? Entende? São o quê? As conveniências sociais. E quando eu sou eu mesma? Quando eu tenho lucidez. Aí eu escolho, eu me abraço em quem eu sou e sou autêntica. Que não quer dizer malcriada, não quer dizer grosseira, quer dizer autêntica. Mas as pessoas vão me ver e não vão me amar. Se eu me amar, está tudo bem. Eu estou preenchida. Tá? Claro que é bom que as pessoas nos amem, mas nos amem por quem somos ou por quem parecemos ser. Se é por quem parecemos ser, é uma situação ilusória. E traz muita insegurança, e traz medo, e traz ansiedade, não traz paz, não traz lucidez. O sol, né? O sol maravilhoso, é a verdade sobre a vida eterna, a existência de Deus, das leis universais. Que as leis universais, que a gente estuda no Livro dos Espíritos, quem faz tempo que não vê, dá uma olhadinha, tá, gente? São as leis que regem o universo. Não é o planeta Terra. Todos os planetas, todos os seres que existem no plano físico, no plano espiritual. Ela é universal, exatamente. Então, quando a gente se sentir, eu estou meio desapontada, sabe? Porque todo mundo se dá bem, mas acontece que eu não me dou, não estou indo muito bem. Tá, então vai lá e dá uma olhadinha nas leis universais. Cada uma das leis ali, da vida que a gente vive, está ali. A gente vai se identificar em alguma delas e vai conseguir entender, não é para se autoflagelar, é para a gente se enxergar com nitidez, com autenticidade, com clareza. Aí a gente pode trabalhar em nós, senão vai ficar tudo escondido na caverna ainda. A libertação, que foi o irmãozinho que conseguiu fugir, é o processo de despertar pela dor, né? Pode ser pelo amor ou pelo autoconhecimento. Foi pela dor, mais de uma vez. Você acha agora foi, né? Não, aí vem outra dor. Mas muitas pessoas chegaram aqui ou decidiram cuidar, né, do seu autoconhecimento pelo amor. Não, eu me amo, eu quero me sentir melhor. E o que eu faço para isso? E passar até pelo autocuidado, gente. Sabe? Uma coisa simples, um banho. Eu tomo banho para quê? Para cheirar bem? Não. Eu tomo banho para me cuidar também. Eu tomo banho para me sentir bem. A água é poderosa. André Luiz fala que é a substância mais maleável que os espíritos utilizam. Ela é pura. Então, ela pode ser utilizada e é utilizada em muitos processos para auxílio aqui na Terra. A água fluidificada, quem deixa ali, a garrafinha, o 3 é onde hoje? É para lá? Aqui. A água é tratada enquanto eles estão trabalhando, pela espiritualidade. Essa água, eu levei uma para casa, que eu estava fazendo um tratamento, e levei uma garrafinha, né? Porque a gente pode ir repondo. E quando eu fui beber água, estava amarga, mas amarga. Sabe o gosto de raiz forte? Estava lacrada. Ficou para tratamento. Eu tomei, obviamente. Mas estava ruim. Casos de água que começam a borbulhar como se tivesse gás, muda o gosto, né? Então, a gente sabe que eles se utilizam.
Mas a gente precisa o quê? Se auxiliar também, né? Isso é muito importante. Ou pelo autoconhecimento, que é isso que eu falei. Se eu vou tomar um banho, eu não tô, sabe, tem épocas que a gente não está muito bem com a gente, né? Ah, eu não tomei, eu saio de qualquer jeito, eu vou mesmo botar uma camiseta, tudo bem. Mas vai devagar se olhando. Vai, toma um banho, vai tomando banho, vai cuidando daquela parte. Escolhe um creminho bom, sabe? Quem toma banho antes de dormir, escolhe um creminho bom, passa no corpo, um olhinho no travesseiro. Eu vou dormir com esse cheiro, já vai relaxando. Esse autocuidado para dormir é um preparo também. A gente vai sair do corpo, não sabe se volta. O mínimo que a gente pode fazer é se preparar. Não é? Porque se a gente se perde e não volta, vai para onde? Eu tenho um pouco de medo, né? Porque eu não sei, né? Vai que... Ai, estou cheirosa, pelo menos estou cheirosa. Vocês viram que eu cortei um pouco aqui, né? O tio me avisou, mas tudo bem, vamos tentar seguir, tá? Tá. O autoconhecimento. Como desenvolver a lucidez espiritual? Através do autoconhecimento. Quanto mais eu cuido dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas ações... Quanto mais eu trabalho nisso sem aquele flagelamento, é claro que eu posso fazer uma prece pedindo perdão a Deus. Olha, hoje eu fui muito encardida, fui malcriada, respondi torto, não estava muito afim de sorrir para as pessoas. Pai, olha, hoje eu fui uma filha terrível. Amanhã que eu seja melhor, já aprendi, né? E me perdoe quem eu afetei ainda, né? Entende? Mas é autoconsciência. Quanto mais cedo eu perceber, mais cedo eu vou ter ações lúcidas. A oração e a meditação. A prece é um bálsamo para a gente fazer a qualquer hora. Apertou o dia. Deus, socorro. Me dá uma força aqui que eu não estou sabendo, não vou aguentar o dia. Sabe? Não consegue fazer. Dona Maria, que foi a fundadora dessa casa, Dona Maria Couto, ela falava uma coisa que eu sempre comento nas palestras, que eu acho demais. Ela falava, quando você não tiver força nem para fazer uma prece, pega o Evangelho segundo o Espiritismo e abraça ele no peito. É isso. Aí eu estou dizendo, eu quero ajuda. Eu preciso, eu não estou conseguindo nesse momento, mas eu quero. E a gente recebe. Nem que seja um bocadinho, porque é um bocadinho de nós, e é um bocadinho do plano espiritual. É um bocadinho de cada um, né? A gente tem a nossa parte também. E aí a gente silencia a mente com a meditação. Ah, mas eu não consigo. Tem gente que fala, eu medito 20 minutos. Eu durmo. Se passou de 5, eu durmo. É fato. E aí eu faço qual? A guiada. Porque aí eu não durmo. 5 minutos. É o meu recorde. Faz anos já que eu estou nesse recorde. Mas é muito legal. Por quê? Porque nos ensina a vir para o momento presente. Sentir o corpo, sentir a respiração. Esvaziando a mente. Os pensamentos não param de chegar, mas a gente vai aprendendo a deixá-los passar por nós. Porque aquele não é o momento de lidar com aquilo. Naquele momento eu estou o quê? Cuidando da minha mente. Estou esvaziando. Estou limpando. E também, nesse processo, a gente movimenta o nosso campo intuitivo para que os espíritos superiores possam nos auxiliar. Os espíritos interagem conosco o tempo todo. Por que não ouvir, então, os bons espíritos? Começando pelo mentor de cada um de nós, mentora. São espíritos, né, gente? Eu não precisa nem falar da maior paciência que existe no mundo para cuidar de nós. E ainda trabalhar na própria evolução. Eles são só um pouquinho mais adiantados do que nós. Então, para esse canal da intuição, ele ser eficaz, para quando a gente vai tomar uma atitude, ouve aquela voz, olha, não faz nada agora, pensa mais um pouco. Mas eu preciso estar o quê? Conectada com a minha essência, né? Preciso estar lúcida. Evangelho no lar é uma outra maneira. O evangelho, gente, ele pode ser feito, e até deve. O nosso evangelho é uma coisa, o meu evangelho individual. É o meu preparo, né, para o dia.
E o Evangelho no Lar, ele é feito uma vez por semana. Só um minutinho. Vocês estão com calor? Tá tudo bem? Tá, porque deu uma aquecida, né? Eu senti aqui. Tá tudo bem. É só para saber, só para conferir, está tudo bem. Então, o Evangelho é uma vez por semana. A gente faz o Evangelho com a família. Ah, mas a família não quer. Se eu for obrigar minha família a fazer Evangelho, não é Evangelho no Lar. Eu estou botando todo mundo na caverna. Eu vou fazendo meu evangelho. Eu faço o horário. Ai, mas é que está todo mundo. Faz o seu horário, vai para o seu quarto, vai para a cozinha. Está todo mundo na cozinha, vai para a sala. É aquele dia, aquele horário, o Evangelho. Você define o que é melhor para você. Se for para a família toda, aí sim entre em acordo para saber qual de horário é melhor para todo mundo. Faltou alguém, faz o Evangelho. Faltou todo mundo, faz o Evangelho. Tá só, faz o Evangelho. No Aconteceu na Casa Espírita, eles contam a história de trabalhadores, né? De uma determinada casa espírita e como eles influenciam também com as suas emoções desequilibradas o funcionamento da casa. E é bem legal porque tem uma família lá de um trabalhador que ele tem um marido, acho que mora um pai junto, gente, eu não vou lembrar direito, tá? Tem a esposa, o marido, mora algum avó junto e os filhos tal. E aí na hora do Evangelho estava passando o jogo de futebol. Né? Então, provavelmente era de quarta às 9h30. Né? Vamos calcular que é o horário. Não escolhe. Você já sabe, para que vai escolher? Aí é o ego. Não, mas vai ser nesse dia, porque o jogo é o Evangelho. Aí o cidadão fala o jogo. E aí? Aí é briga. Não, gente, flexibiliza. Para que o ego nisso? Tá bom, que dia você prefere? Você está comprometido, está comprometida? Quer fazer? Ah, eu quero. Então, tá. Que dia que seria legal para você? Ah, tal dia. Então tá. Mas aí a pessoa não aparece. Ai, mas aí eu vou brigar. Não, porque eu troquei o dia para agora vai ser de quarta na hora do futebol. Você também não vai conseguir fazer, tá? Porque quarta-feira passada teve jogo, não sei de quem, tá? Eu sei que foram soltaram morteiros. Não era nem fazia tempo que eu não ouvia barulho de morteiro. Quando eu era criança, acho de uma vez. E eu vou falar para vocês que uma cachorrinha da rua morreu. Do coração. Isso também é responsabilidade. Tá? Isso é um assunto do efeito borboleta para a gente falar uma outra hora. Mas é responsabilidade também. Essa pessoa nem sabe, mas ela tem uma responsabilidade com o término de uma vida. A dona falou, a doutora, que ela falou no grupo, né? Que ela tinha problemas cardíacos, já era velhinha, mas não interessa. Ela tomou um susto na hora do morteiro, né? Eu quase desencarnei. E não sou cardíaca. Tá? Dá um teste aí, quem quiser, vai lá na rua, quarta-feira, quando tiver jogo, vocês vão lá. Se sair vivo, não tem problema cardíaco. E aí a gente flexibiliza o Evangelho de modo que se torne uma coisa prazerosa. Quando tem criança, a gente introduz um livro infantil, tem vários com histórias, para aquilo poder... E aí, conforme aquela criança vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai mudando também, tá? Então, essa é uma das maneiras. Vocês viram que eu fiz um alinhamento maravilhoso, né? Nossa. A prática do bem. O bem nos sintoniza com a luz. A ação no bem afasta as interferências negativas que atuam na nossa percepção. Fazer o bem, trabalhar para o próximo. Aí vou salvar a humanidade. Não vai. Você vai conseguir fazer bem para umas 10, 15 pessoas. Está excelente, é muito ainda. É isso, é um pouco, é aquele bocadinho de nós e o tanto da espiritualidade. E aí a gente permite de novo que eles cheguem perto de nós, porque a gente fala assim, não vou... Ai, tem o Alta de Souza, né? O trabalho social, aí tem o dia o sábado. Ai, mas tem tanta gente, acho que eu não vou. Porque eu estou tão desanimada. Ai, mas também todo mundo está desanimado, né? Todo mundo está desanimado? Ter dias de desânimo é diferente, tá? Se eu estou falando que todo mundo está desanimado, eu estou falando que todo o mundo... o planeta Terra, inclusive as crianças que nasceram hoje, até esse horário estão desanimadas. É todo mundo? Ou sou eu com o véu da ilusão? Não, eu estou desanimada. Por quê?
Será que eu consigo ver sozinha? Será que eu vou precisar de ajuda? Pode ser que eu precise. E aí tem as ferramentas várias para a gente poder se autoajudar. E não dizer, eu vou continuar desanimada porque todo mundo está desanimado. Quando eu me assumo, a minha autenticidade, eu digo, eu estou desanimada. E ponto. Porque aquelas pessoas que estão mostrando muito ânimo também nas redes sociais, elas podem estar igual a você. São 5 minutos para tirar, 100 fotos e depois volta para a vida normal. Eu olho para mim nessa hora. Aí não é o ego. É olhar sincero, olhar de amor, olhar do Cristo, aquele convite. Se veja. E outra coisa que o Cristo dizia para nós, você é luz. Somos. O desapego das ilusões, né? É também saber o que não importa. É aquele deixa para lá. O evangelho na quarta-feira na hora do jogo. Ou, ao contrário, alguém gosta de novela. Ou alguém gosta de uma série que passa naquele horário. Aí eu vou pôr bem no horário para ver se a pessoa sabe escolher entre a vida material e a vida... gente, Jesus encarnou aqui. 1000 anos de preparação. A gente vai fazer prova para dificultar a vida do outro e a nossa também. A gente flexibiliza para que as coisas aconteçam. É difícil? É claro que é. Mas a gente precisa começar por algum lugar, se a gente quiser, assim, né? A vaidade, a necessidade de controle. Muitos quadros de ansiedade vêm dessa necessidade de controle. E o que a gente controla? Não, às vezes nem a boca, porque a gente abre, a gente fala, eu não vou falar, a próxima vez que eu encontrar aquela pessoa, quando ela fala sobre esse assunto, eu não vou falar nada. Vou ficar quieta. A pessoa chega perto de você e começa a falar, você só abre a boca. E sai tudo. Mas eu não ia falar. Ia sim, porque o trabalho não foi tão intenso quanto deveria. Entende? O ego falou mais alto. Não vai deixar passar, né? Essa é a chance de você responder. Fala o que você pensa. Falar o que a gente pensa, vai fazer outra pessoa que está fechada mudar de ideia? O Cristo veio mudar nossa ideia, nosso comportamento, nossa noção do que é ser espírito eterno com exemplos. Foi assim que ele veio fazer. E as paixões desequilibradas, né? Que nos levam para lugares onde a gente não quer ir. Gente, olha, está tão bonito, não estou conseguindo ler. Lucidez é responsabilidade, é estar ciente de que cada pensamento é uma semente. Isso é responsabilidade. O que eu pensei? Qual é a qualidade desse pensamento? É a qualidade do tanto de energia que eu liberei. Eu liberei de mim, tá? Liberei e ela veio de mim, ela continua me envolvendo, lembre-se disso. Mas ela vai se unir a outros que estão pensando como eu. Cada escolha gera um fruto. Qual vai ser? O que eu estou deixando? E cada momento da existência terrena é uma oportunidade de crescimento. Sempre é. Se a gente parar para pensar, nos momentos mais difíceis da nossa existência, se a gente for olhar 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, a gente fala... Que livramento. Nossa. E eu fiquei tão brava quando não deu certo. Mas que livramento. Ainda bem que não deu certo. Mesmo que seja difícil na hora. O depois. Porque a dor é uma oportunidade de crescimento. Perder alguém é uma oportunidade. Uma depressão, uma outra doença, também é oportunidade de crescimento. A gente ainda não consegue lidar plenamente, não. Mas a gente tem auxílio. E eu vou encerrar, vou contar uma história bem rapidinha, porque estou dentro do horário, né? Ai, que lindos. Estou orgulhosa de mim. Hoje eu estou orgulhosa de mim. A gente nunca sabe quando vai surgir a oportunidade da gente ser um canal, né? Mesmo que seja um canal daqueles que subia na antena, e você ficava, não, para a direita, para a esquerda, quem é desse tempo? E a TV lá, chuviscando, não, agora foi. Aí batia o vento e saiu, então. É mais ou menos assim. Eu vim para cá para trabalhar no sábado, aí você já ouviu a história, desculpa você também, trabalham demais na casa, acabam ouvindo todas as histórias mais de uma vez. Quem, não é? Eles fazem essa escolha. E aí, eu estava atrasada, assim, eu estava no meu horário, mas eu não tinha conseguido um motorista de aplicativo no tempo que eu tinha calculado que eu deveria conseguir. Então, eu saí daquele jeito.
Eu não conheço direito carro, tá, gente? Eu lembrava do Voyage, GTI, Cadete, o resto agora eu não conheço. Para mim, a placa, o nome da criatura e o código de segurança. O resto, eu não sei mais que carro que é. Mas está tudo certo. Aí eu vi que era um carro bom. Veio um carro bom. Só que quando eu entrei, sabe que parecia que eu estava dentro era um ano e fora era outro? Estava meio nublado, meio estava estranho. Mas eu achei que fosse só comigo mesmo e tudo bem. Aí eu estou indo pelo caminho, falei, não fiz minha prece. Meu Deus, não fiz a prece. Pensando comigo. E aí falei, vou fazer o meu campo de proteção agora. Eu estou aqui. Ele estava escutando uma rádio, né, que tinha até rock, mas estava bem tranquilo, um volume assim. Só que quando eu pensei, vou fazer o campo, ele foi lá e diminuiu o volume. E aí eu fiz, né? E ele quieto, vi que ele estava meio abatido, né, olhando de assim. Aí ele foi por um caminho, eu falei, olha, se não tiver problema para você, porque eu sou meio palpiteira quando eu sei o caminho. Aí eu falei, se não tiver problema para você, se você pegar esse viaduto aqui, dá um corte importante para onde eu vou, porque dá mesmo. Aí ele falou assim, você tem certeza? Eu falei, mas esse é o segundo viaduto? Ele, não sei. Falei, nem eu, estava distraída, estava fazendo a prece. Falei, estava distraída. E aí eu falei, não sei. E ele chegando, eu não sei. Acho que ele queria me matar. E eu falei, ele falou, eu vou te falar igual o Silvio Santos. Você tem certeza disso? Eu falei, vai na fé, que se não for, a gente vê o que faz. Aí ele foi e era mesmo. Pegamos o caminho, ele falou, sabe o que é? É que eu estou meio tenso. Eu não gosto muito de vir para esses lados aqui. Eu falei, não. Os lados da minha casa? Eu falei, não. Por quê? Ele falou, porque eu estou com uma medida protetiva, de afastamento. Aí, num multiverso, muito rápido, eu abri a porta do carro e pulei. Né? Mas foi só num multiverso, assim, segundos. Estava em cima do viaduto. Aí eu respirei, né? Falei, mas tá tudo bem? Ele sabe o que é? Eu me separei. E aí ele começou a contar, né? Que ele tinha separado, olha você. Aí eu digo, meu Deus, eu falei assim, qual é o seu nome? Eu tinha esquecido que eu sou péssima para nome. Aí ele me falou o nome dele, eu falei, e você tem filhos? Eu queria pedir ajuda de Deus. Eu falei, Itaporã, dá uma força, eu não sei nem o que falo para esse homem aqui agora. Eu via que ele estava. Aí ele falou, sabe, porque eu estou para fazer uma besteira, viu? Falando para mim, e dirigindo. Aí eu falei, dirigindo. Mas eu falei, não, eu estou indo para o centro de Itaporã, não seja agora, né? Aí eu peguei e falei assim, eu falei, e você tem filhos? Ele, eu tenho. Me falou. Aí ele falou, porque... Eu falei, olha, aí eu estava procurando uma coisa no carro que indicasse se ele tinha uma religião, qualquer coisa, mas não achava nada. Eu falei, olha, eu acho que a religião nem é importante, né? Falei, Deus é importante. E, muitas vezes, uma conversa, porque não precisa de mais ninguém, né? Uma coisa bem fácil da gente fazer é conversar. Para a gente poder se sentir um pouco melhor, de repente, uma solução para aquilo que você acha que não tem mais jeito. Né? Porque se você pensar como a sua vida é hoje, que você está com tantos problemas, e aí ela pode ainda piorar, eu falei, é um bom comparativo, né? Porque eu estava pensando dele fazer uma besteira. Ia piorar, tanto se ele fizesse para a esposa, quanto se ele fizesse para ele mesmo. Aí eu falei, aí ele falou, mas sabe o que é? Que eu fui lá no meu líder religioso, não importa a religião, tá? Fui lá no meu líder religioso e ele falou que eu tenho que fazer de tudo para continuar com o casamento. Falei, mas vocês estão morando juntos? Ele, não, ela já está morando com outro. Eu falei, tem a medida protetiva. Eu podia lembrar ele. Porque, gente, vamos lembrar. Como é que ele... O rapaz, eu falei, mas sabe o que? Às vezes a pessoa responde do jeito que ela vê a situação, né? Tem gente que tem família muito boa, ama muito a família, não imagina uma família separada, desfeita. Então, a pessoa responde dentro do entendimento dela. Mas, assim, as coisas parecem que tomaram outro rumo, né? E foi pedindo para Itaporã me auxiliar, né? Ele falou, não, é verdade, sabe? Pensando aqui, porque acho que já faz tempo, sabe, que isso estava acontecendo. E aí eu falei, e você está conseguindo trabalhar? Ele, não, eu estou. Falei, precisa ter atenção no trânsito. O que você precisa dormir direitinho. Quando você não dorme, eu parecia a mãe dele. Quando você não dorme, não dirige, né?
tem esses cuidados, que olha, você tem seus filhos, você é importante para eles. Porque a criança também sofre com a separação, né? É dolorido para eles, mas ainda eu falei, mas eu fui traído. Aí eu pensei, a hora de eu largar minha dignidade de lado, eu falei, eu também. Várias vezes. Falei, quem nunca foi traído? Não diminuindo a sua dor. Eu falei, mas eu sei que dói. Falei, deixa eu te falar uma coisa, às vezes nem passa, viu? Às vezes 2 anos, 3 anos, e aquela dor está lá. Eu queria, assim, dar uma noção de tempo, de espaçamento para as fases do luto, porque a separação, né, as fases do luto, elas trabalham ali quando a gente tem uma separação também. E eu queria dar uma ideia de tempo para ele, né? Então, eu falei, às vezes, eu, por exemplo, cada vez foi um século. Cada vez, hein? Ele pensou, coitada, essa daí não fez outra coisa, nascer e ser traída. Só nasceu e é traída. De resto, ela não tem atividade, inclusive. Mas eu queria consolar, eu não sabia mais o que falar, né? Então, para mostrar uma coisa, como mais não desmerecendo a dor. Dizendo para ele que eu sabia a dor que ele estava sentindo e que demorava muito para passar, sabe? Porque aí ele já vai entendendo o processo. E aí ele foi conversando comigo, aí eu falei, uma coisa que você pode... Lá veio com o violão. Vou encerrar. Uma coisa que você pode fazer, que é muito bom, procurar alguém que te ame. Se é mãe, se é pai, se é tia, se é tio, se é avô, se é avó, se é um filho mais velho, que ele tem um filho de adulto. Essa pessoa que te ama, ela vai querer o teu bem. E nem que seja para chorar, sem falar nada. Vá até essa pessoa. Esteja com ela mais tempo nessa fase. E aí, quando eu vi, a gente já estava chegando aqui. Sabe? E eu agradeci a Deus pela oportunidade. Não sei se eu auxiliei. Eu fiz o melhor que eu podia naquela hora. Mas eu encontrei uma alma desesperada. Ele estava desesperado. E aí os meus problemas, eles ficaram desse tamanho aqui. Ó. Desse tamanho aqui. Então, é esse o nosso movimento de lucidez. Só lúcidos nós podemos entender quando é o momento que a gente pode agir. E sem interferir no livre-arbítrio de ninguém, que não é o nosso direito esse.